nada que seja proibido perguntar. O alvo, para onde que o senhor apontou naquela sua declaração? Vocês perguntam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Primeiro, eu queria que eu souber, eu responderei aquilo que eu não souber, eu pedirei expressar um gesto de solidariedade e vamos tocar o brasileiro, tá? O povo do Maranhão. Não tem pergunta proibida. Primeiro que estão infectados, que já foram vítimas do vírus, e os familiares das pessoas que morreram. E dizer que a exploração da minha fala foi mais uma das indecências que no meio de comunicação, sobretudo liderado pela Veja, historicamente, eu mandei colocar comida para ela ali, eu não espero outra coisa desse tipo de jornalista, porque eu, na verdade, estava tentando defender o conheço o latido dela. E aí, veio eu falar infelizmente, eu falei ainda bem, e eles então acharam que eu estava falando alguma coisa pela manhã, que e agora é uma honra recebê-lo aqui no Ponto e Vírgula. Nós vamos começar por Caxias. O Ricardo Marques está ansioso para saber sobre a declaração nenhuma das pessoas que me de Vossa Excelência relacionada ao coronavírus. É contigo, Ricardo. Boa noite, presidente Lula. Uma satisfação conversar com o senhor. Eu tenho consciência absoluta de que nós estamos vivendo uma situação muito delicada e delicada, sobretudo, pela irresponsabilidade do chefe da nação. Um presidente da República, ele poderia, não saber, não ser médico, ele poderia não ter noção de todos os problemas de um vírus, para pandemia como essa, mas ele deveria se juntar aos cientistas, se juntar aos pesquisadores, se juntar aos médicos, e junto com o secretário de Estado e os familiares das pessoas que morreram, formar uma estratégia de como nós poderíamos. A exploração da minha fala foi mais uma das indecências que no meio de comunicação, você sabe que eu tenho 74 anos de idade, pela Veja, historicamente, pela Globo, então já estou muito experimentado. Eu não espero outra coisa desse tipo. Eu sinceramente não espero nada. Porque eu, na verdade, estava tentando defender contra o Lula, é tão grande, e aí eu falar infelizmente, eu falei ainda bem, para mim, eles estão achando que eu estava falando alguma coisa. Eu me eduquei para não ficar nervoso, me eduquei para não perder o sono, me eduquei para não perder o sono com as coisas que a Globo fala de mim. Primeiro, eu tento sobreviver, eu creio em ter sem ela, eu cheguei à presidência sem ela, eu fiz o melhor governo que esse país já teve sem ela, e portanto eu vou continuar sem ela, fazendo aquilo que eu acredito e respeitando. Segundo, eu tenho consciência, eu tive a honra de 350 anos depois, e ao Senegal pedir desculpas ao povo pela irresponsabilidade, Gilberto Gil, chefe da Nação Silva, pela escravidão, ele poderia imprimida no Brasil, não saber, da mesma forma que da coragem, a humildade de no dia seguinte de todos os problemas de daquela fase de pandemia como essa, todos aqueles que deveria se sentir ofendido com a minha frase. Então é isso que aconteceu. Eu vou continuar defendendo os secretários de Estado, uma política adequada para combater a pandemia, formar uma estratégia de como nós poderíamos combater. Está provando a cada dia que ele não tem nenhuma competência para governar nesse país, ele não entende de pandemia, ele não entende de economia, ele não entende de coisa de vida política. Então já estou muito experimentado. Eu sinceramente não espero nada. A loucura da Globo contra o Lula é tão grande que o povo brasileiro pedido de direito de resposta meu, aliás, eu queria também, Ricardo, eu não cumprimentar e para não ficar nervoso, meu trabalho, para não perder o sono, me eduquei para não perder o sono com as coisas que a Globo fala de Flávio Dino, eu teve o trabalho, eu creio que extraordinário, eu cheguei à presidência sem ela, também o melhor governo que esse país já teve sem ela, e portanto eu vou continuar sem ela, fazendo aquilo que eu acredito e respeitando o Maranhão brasileiro. José Inácio, eu tive a honra de 350 anos depois, e ao Senegal, pedir desculpas ao povo da África, também cumprimentar o Gil, a Benedita da Silva, pela escravidão, pelo Maranhão, aliado, imprimida no Brasil. Da mesma forma, eu tive a coragem, que eu tenho muito orgulho de ser abrigo da exploração daquela frase, de pedir desculpa a todos aqueles que acharam que se sentiram ofendidos com a minha frase, feito pelo governador do Nordeste,
eu vou continuar defendendo o trabalhador do Nordeste brasileiro. Uma política adequada para combater a pandemia. Acho que o Bolsonaro, pelo povo brasileiro, está provando a cada dia que ele não tem nenhuma competência para governar esse país. Ele não entende de pandemia, ele não entende de economia, muita pouca responsabilidade, sabe, no tratamento de uma crise que nós jamais imaginávamos que fosse ter, uma pandemia incontrolável e que, portanto, nós temos que investir muito na ciência para saber se a gente com a minha solidariedade. Aliás, eu queria fazer o povo brasileiro aproveitar a tua pergunta para cumprimentar e parabenizar todo o trabalho feito agora pelo nosso querido governador. Eu não queria fugir do tema da crise do coronavírus. Flávio Dino, que tem feito um trabalho extraordinário, queria cumprimentar. Já são também, quase 20 mil vítimas pelo país e também todo, dar um abraço ao deputado federal Zé Carlos, no Lobato, presidente do PT do Maranhão, o José Inácio, deputado estadual, toda, que é inédita, o vereador de São Luís, o Honorato e no Aurélio Vieira. A gente vive uma crise política e queria também cumprimentar o vereador, aliás, parece que não acaba nunca, começou ali pelo Maranhão, mais ou menos em 2013, com alguns protestos nas ruas, acabou por afastar Dilma Rousseff, colocou o Temer no poder, consequentemente tivemos a eleição de 2018, que colocou o Bolsonaro no Planalto. Recentemente teve a briga entre ele com o Moro rompeu, já subiu no palanque, tem se colocado nesse debate de sucessão. E a pergunta é, o que o senhor faria diferente se estivesse na cadeira de presidente da República? Eu tenho visto e ouvido o Bolsonaro falar e com muita pouca responsabilidade, sabe, no tratamento de uma crise que nós jamais imaginávamos que fosse ter, de uma pandemia incontrolável, e que, portanto, nós temos que investir muito na ciência para saber se a gente um dia vai com nenhum governador fazer o povo brasileiro dormir tranquilo e com nenhum prefeito desse país. Pois bem, presidente, eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político, do tema da crise, ou um governador de qualquer partido político, mesmo o governador do Cano, que tenha dito em algum momento já são que nos quase 8 anos do mandato do Lula, esse governador deixou de receber, ou esse prefeito deixou de receber aquilo que ele tinha direito. Essa crise sanitária toda, que é inédita para a nossa geração, não é dono do país. Sabe disso. O presidente apenas é um maestro de uma orquestra que tem como músicos, governadores, aliás, parece que não acaba nunca. Senadores e outras mais ou menos em 2013, eu me dei bem com o Zé Reinaldo quando fui presidente do Maranhão. Eu me dei bem com o Rosena Sarney quando fui presidente do Maranhão. E se tivesse na presidência com o Flávio Dino, eu certamente me daria muito bem. Eu tive boas relações com os senadores do Maranhão. O Sarney prestou um serviço extraordinário para mim na presidência do Senado. E eu conversei com o governador José Serra, que era do PSDB. Eu conversei com o Ricardo no Rio Grande do Sul. Eu conversei com o governador da Bahia. Para mim, eu nunca olhei a cara do governador, de biografia, do prefeito, que partido que ele pertencia, que igreja que ele frequentava. E você, Leandro, deve ser eu me preocupava era saber se eu estava atendendo o povo da região. O que eu faria se eu tivesse na presidência? A primeira coisa é o seguinte, primeiro você tem que criar uma comissão científica, sabe, de especialista na área da saúde, na área da pesquisa, para te orientar. Segundo, um governador de qualquer partido político, mesmo o governador Tucano, o meu ministro da Saúde te reuniria que nos 8 anos do mandato do Lula, esse secretário de Estado que ele recebeu, esse secretário de Estado dos municípios, aquilo que ele governadores com os prefeitos, porque eu partia do pressuposto que o presidente não é dono do uma estratégia para evitar uma maestro de uma orquestra que tem como músico, porque era previsível, estava acontecendo no mundo e outras instituições. Então já sabíamos. Eu me dei bem com o Zé Reinaldo, que nós tínhamos um presidente que não acreditava na pandemia, que ele menosprezou, e se tivesse na presidência com o Flávio Dino, eu certamente me daria muito bem, que se ele pegasse aqui, tive boas relações com o senador do Maranhão, o Sarney prestou um serviço extraordinário para mim a trabalhar, ele saiu para a rua, eu conversei com o governador José Serra, que era do PSDB, presidente da República, o
ele tem que funcionar. Eu conversei com governadores da Bahia. Para mim, eu nunca olhei um presidente que governar com a cara do prefeito, que partido que ele pertencia. Ou seja, um presidente da República deveria ser o orientador. O presidente da República poderia chegar na televisão e falar com a sociedade, mostrar o que tivesse na presidência. A primeira coisa é o seguinte: primeiro você tem que criar, Leandro, uma comissão de 2000 de especialistas na área da crise econômica no mundo inteiro para te orientar. Uma manchete no jornal. Eu me reuniria com os 27 governadores. A crise econômica está derrubando o comércio no mundo da saúde se reuniria. Quando eu fiquei sabendo secretário de Estado, a manchete dos jornais brasileiros do Estado que o povo reunia com os secretários de Estado dos municípios. O que é que eu fiz? E os governadores com os prefeitos para uma rede nacional de rádio e televisão. Dizer que era estratégia para evitar que o vírus entrasse, mas ela seria muito mais grave porque era previsível e ficava para o povo tecendo uma responsável. Nós então já sabíamos mais do que poderia pagar e presidente que não acreditava na pandemia. A economia brasileira no ano seguinte cresceu 7,5%. Ele menosprezou, ele chegou a dizer que ele, com aquele forte de atleta dele, que cresceu mais do que da gripezinha. Esse é o papel do presidente da República, não é brigar com o Flávio Dino, não é brigar com o Paulo Câmara, não é brigar com o Paulo para a rua, não é brigar com o Zé Serra, não é brigar com o Lula, ou seja, o presidente da República, o papel do presidente é o poder. Tem que funcionar. O que é que o Bolsonaro deveria fazer muitas vezes quando era presidente? Nesse instante, ele deveria chegar na televisão e dizer que esse negócio de cloroquina é bobagem. Não há nenhuma prova científica de que esse remédio, sabe, o presidente da República poderia chegar na televisão e falar com a sociedade, mostrando esse perigo. Só tem uma solução até agora. Eu vou pedir para você lembrar, Leandro, qual é a solução? De dezembro de 2000, evitar o contágio. Para isso, a crise econômica no mundo inteiro. Não frequente manchete no jornal, não frequente restaurante, dizendo, não fique, a crise econômica está derrubando o comércio no mundo inteiro. Fique na sua casa. Eu fiquei sabendo brasileiro, a manchete do jornal e durante esse período o povo não ia mais comprar, criar uma ajuda financeira para que a gente possa garantir uma rede nacional de rádio e televisão. Ora, esse era o papel do presidente da República, não saia na rua, mas ela seria muito mais grave família. Se você vai trabalhar e você precisa trabalhar com responsabilidade, sem gastar mais do que poderia pagar e gastar, que o ônibus que você vai pegar esteja higienizado. A economia brasileira não garantir para você que o local que você trabalha foi o ano que o comércio. Nós precisamos garantir para você a máscara, cresceu mais do que daí. Para você a luva. Esse é o papel do presidente da República. Não é brigar com o Flávio Dino, não é brigar com o Paulo Câmara, não é brigar com você cada vez que não é brigar no local de serviço, não é brigar com os empresários que estão exigindo do presidente trabalhar. Não tem coragem de Bolsonaro deveria garantia de vida para o povo. Sabe, nesse instante, ele deveria chegar na televisão e dizer que é apenas uma questão de responsabilidade. Não há nenhuma prova científica de que esse remédio, família, você tem que imaginar o que você faria para a sua família. Então, eu queria dizer para vocês que lamentavelmente só tem uma solução até agora encontrada no mundo. Qual é a solução? Você reúne a prole e fala o seguinte: evitar o contágio. Para isso, a coisa mais importante é a nossa vida. Não participe, não frequente bar, não frequente restaurante. Aí poderão me falar o seguinte, Leandro, onde tem muita acumulação de gente, tem dinheiro, fique na sua casa. E para isso, nós aprovamos, o PT vai tratar, e durante esse período, o Bolsonaro uma ajuda financeira para que a gente possa garantir que você fique em casa. Ora, e hoje esse era o papel do presidente da República, não dizendo que vai reduzir para 200. Fique em casa, fique com a tua família. E se você vai trabalhar e você precisa trabalhar porque as atividades trabalhistas dos trabalhadores brasileiros, nós temos que garantir para você que o ônibus que você vai pegar esteja higienizado. Geraria mais 3 ou 4 milhões de empregos. Que o local que você trabalha esteja higienizado. Nós precisamos garantir para você a máscara. Nós precisamos garantir para você a luva se for necessário. Nós precisamos fazer a quebrou o Brasil. Você já ouviu isso? Você está com febre cada vez que você... O Brasil só não está falido agora, sabe por quê? Porque os empresários que estão exigindo que 8 bilhões de dólares não têm coragem de assinar o documento e dando garantia de vida no governo. Tá? É exatamente isso que está uma questão, Leandro, de responsabilidade. O Brasil só não decretou falência por causa de 378 bilhões de dólares que nós deixamos no caixa para garantir. Mas se você tiver 5 filhos, como eu tenho, que está salvando o Brasil. E o que você reúne a prole para o governo tem que ter gente? É o seguinte, olha, o governo tem que rodar mais importante é a nossa vida. O governo pode largar a base monetária e pode garantir que poderão me falar o seguinte, Leandro, trabalha ficar até 6 meses. É verdade.
Sabe, para isso, nós aprovamos o PT até acabar o coronavírus, até a gente banir. O Bolsonaro propôs R$200. É assim que eu agiria. Foi aprovado na Câmara 500, ele deu 600. E hoje eu vi nos jornais o Guedes dizendo que vai reduzir para 200. Da Silva e agora o Ricardo Marques, direto de Caxias, faz diminuir mais os direitos trabalhistas dos trabalhadores brasileiros, porque com isso ele geraria 20 milhões de empregos. Ele geraria mais 3 ou 4 milhões de empregos. Ou seja, essa gente está mentindo desde o momento que derrubaram a Dilma. É uma mentira atrás da outra. Ele está lá, o PT quebrou o Brasil. Você já ouviu isso? Já ouviu? Pois bem, o Brasil só não está falido agora, sabe por quê? Por causa de 378 bilhões de dólares que o Brasil deixou de reservas internacionais que começou no governo. É exatamente isso que está salvando o Brasil. Vou repetir. O Brasil só não decretou falência por causa de 378 bilhões de dólares que nós deixamos em caixa para garantia a nível internacional. É isso que está salvando o Brasil. E o que eu tenho defendido? O governo tem que ter coragem, o governo tem que rodar dinheiro do povo. O governo pode alargar a base monetária e pode garantir que esse povo obviamente ficar. Quando eu estava na presidência, foi feita 2 pesquisas pela ONU. Recebendo o Brasil era o país mais otimista, a gente baniu, quem sabe a gente descobriu o Brasil. É assim que eu agiria se eu fosse presidente da República. Eu tenho a felicidade de 2008, quando eu fui disputar as Olimpíadas da Silva e agora o Ricardo Marques, direto de Caxias, faz a pergunta. Contigo, Ricardo. O povo estava podendo comer carne todo dia. O povo estava podendo viajar de avião. As pessoas estavam podendo entrar na universidade. As pessoas estavam podendo ter escolas técnicas. Nós tínhamos descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI. A empregada doméstica estava viajando de avião. Ela passou a ter carteira profissional assinada. Ela passou a ter 13º salário. Ela passou a ter férias. Ou seja, o Brasil, enquanto o mundo desenvolvido criou 100 milhões de desempregos no Brasil, no governo do PT, nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional. Eu lembro de uma frase concreto do artista Chico Buarque, que mora no Maranhão, sabe perfeitamente. O Chico Buarque, primeiro disco que ele gravou pela internet, do Maranhão, ele recebeu uma enxurrada de críticas. Na história da existência do Maranhão, duvido que na história da República Brasileira tenha tido um momento da história que um presidente, quando eu estava na presidência, foi feita 2 pesquisas pela ONU. O Brasil era o país mais sem nenhum papel na mão. Eu estou dizendo, eu duvido que na história do Maranhão e que na história da República do Brasil a felicidade tenha um presidente que tenha colocado mais dinheiro no Maranhão, mais dinheiro para as prefeituras e mais inclusão social de economia, sobretudo na agricultura familiar, sobretudo no comer carne todo dia, sobretudo no reconhecimento viajar de avião, as pessoas estavam podendo entrar na universidade, as pessoas estavam podendo ter escolas técnicas, que as pessoas tinham uma descoberta mais jazida de petróleo do século XXI. A empregada doméstica estava viajando de avião, ela passou a ter carteira profissional, que na minha opinião, ela passou a ter 13º salário, ela passou a ter férias depois da Primavera Árabe, enquanto o mundo depois da criou aquilo é uma arquitetura que não nasceu no Brasil, não nasceu no Brasil, pode ter certeza que daqui a 30 anos a gente vai saber aonde nasceu. Eu tenho quase certeza, sabe, que a política norte-americana está envolvida nisso. Então, a partir dali, vocês que moram no Maranhão sabem perfeitamente. Eu tenho dito, mesmo o presidente Sarney, sem nenhuma do Maranhão, mágoa, eu duvido que na história da existência do Maranhão, da Rede Globo, duvido que na história da República Brasileira tenha tido um momento da história que o presidente colocou mais dinheiro no Maranhão da Globo na Lava Jato, por exemplo. Olha, nós agora estamos provando que um papel na mão. Eu estou dizendo que eu duvido que na história do Maranhão e que na história da República do Brasil agora tenha hoje presidente que tenha colocado mais dinheiro no Maranhão para mostrar que mais relatores da Odebrecht e mais inclusão social receberam pagamento sobretudo na agricultura familiar, além de receber bônus para fazer a delação, sobretudo no reconhecimento de que as pessoas pobres, nós estamos dizendo isso desde o começo da família, porque a gente garantia, quando eu tomei a decisão para ir para Curitiba, eu poderia ter saído do Brasil. Eu acho que desde eu poderia
ter ido para uma embaixada em todo o país. Eu resolvi, que na minha opinião, aquela manifestação de 74 anos, logo depois da Primavera Árabe, logo depois da polícia, presidente da República desse país, que não nasceu no Brasil, não nasceu no Brasil, porque a história do Brasil, que há 30 anos, a gente vai saber aonde nasceu, que cheguei na casa quase de certeza, sabe, que a política norte-americana está envolvida nisso, o benefício de Deus, a partir dali você começou, eu não poderia sair, eu tenho tratado como fugitivo, eu resolvi para Curitiba para provar que o Moro é mentiroso, que o Daniel é mentiroso, que tem delegado da Polícia Federal que fez relatório mentiroso de televisão, e agora está ficando tudo claro, primordial para criar um mal-estar. Pode ficar certo, Ricardo, que eu tenho paciência da Globo, por isso que eu digo, eu tenho 74 anos de idade, nós agora estamos provando que o Moro é mentiroso, que as pessoas têm que saber, nós estamos provando que o Daniel é mentiroso, e para lutar, porque nós temos caráter, nós agora temos, hoje mesmo temos entrada no TRF para mostrar que os delatores da Odebrecht, todos receberam pagamentos por 10 anos, além de receber bônus, para fazer a delação que interessava ao Moro. Torcendo aqui de Imperatriz, então agora, nós estamos dizendo isso desde o começo. E concedi quando eu fui, Leandro, quando eu tomei a decisão para ir para Curitiba, eu poderia ter saído do Brasil. Com Paulo Negrão e Imperatriz. Eu poderia ter ido para uma embaixada em outro país. Eu resolvi ir para Curitiba, porque é um pernambucano de 74 anos. Boa noite, Paulo Negrão, aqui de Imperatriz, região Tocantina. E antes de mais nada, preciso dizer, a gente chama de presidente porque é o último cargo ocupado por ele, contra a autoridade, o protocolo nos orienta assim. Eu sou o único cara da senzala que cheguei na casa de protocolo, tratamos de presidente. Presidente Lula, eu quero perguntar com relação à questão política, governabilidade. Aí tem uma gestão que já está há quase 2 anos. Quando o senhor foi presidente, inclusive, por 2 mandatos, o senhor recorreu a Sarney, o senhor buscou apoio ali justamente de outros partidos que não eram partidos imediatamente aliados do PT. O PT e outros partidos fazem a esquerda. Bolsonaro foi eleito pelo PSL, que estaria ali mais a uma direita. No entanto, tem um aglomerado de partidos no centrão. Para garantir essa governabilidade, como é que o PT e a esquerda está pensando nisso? O senhor está sorrindo, mas o senhor foi atrás de Sarney, o senhor foi atrás de apoio que lhe garantiu 2 mandatos, posteriormente um mandato e meio a Dilma, e essa governabilidade se arrastou no mandato do Temer. Como é que você vê isso? Paulo Negrão, primeiro eu queria aproveitar essa tua pergunta para dar um abraço fraternal, se contorcendo aqui ao meu amigo Manuel da Conceição, na dinâmica da o nosso sindicalista histórico de Pindaré-Mirim, ao Ricardo. Portanto, o Ricardo fica na que foi preso em São Paulo, que perdeu uma perna em São Paulo e que agora está aí. Vamos, Imperatriz. Um abraço ao Manuel com a esposa dele. Olha, eu queria te dizer, boa noite, Paulo Negrão, aqui de Imperatriz, região Tocantina, e antes de mais nada, preciso dizer, a gente chama de presidente porque é o último cargo ocupado por ele, contra a autoridade e o protocolo nos orienta assim. É ex-presidente, todo mundo sabe. Se não é questão de protocolo, tratamos de presidente. Presidente Lula, eu quero perguntar com relação à questão política, governabilidade. Aí tem uma gestão que já está há quase 2 anos. Quando o senhor foi presidente, inclusive por 2 mandatos, o senhor recorreu a Sarney, o senhor buscou apoio ali justamente de outros partidos que não eram partido de imediatamente aliados do PT. PT e outros partidos fazem a esquerda. Bolsonaro foi eleito pelo PSL, que estaria ali mais a uma direita. No entanto, tem um aglomerado de partidos no centrão. Para garantir essa governabilidade, como é que o PT e a esquerda está pensando nisso? O senhor está sorrindo, mas o senhor foi atrás de Sarney, o senhor foi atrás de apoio que lhe garantiu 2 mandatos, posteriormente um mandato e meio a Dilma, e essa governabilidade se arrastou no mandato do Temer. Como é que você vê isso? Porque eu fui eleito, Paulo Negrão, primeiro eu queria aproveitar essa sua pergunta para dar um abraço. E do PL na época, o Zé Alencar virou meu vice. Ao meu amigo Manuel da Conceição, o nosso sindicalista histórico de Pindaré-Mirim, que quem vota é quem foi eleito, não é quem foi preso em São Paulo, que perdeu uma perna em São Paulo e que agora está aí. Sabe? Não é a pessoa que eu adoro, que eu assino politicamente. Quem vota é quem está eleito. Olha, eu queria te dizer, Paulo Negrão, que nós deveria saber disso. Eu acho que ele foi deputado 28 anos. Aprender a discutir ele não poderia achar que ele ia governar em todo ano, ter a mesma confusão. Partido eu fui eleito em 1989. Partido de delegados, no segundo partido de policiais, partido de militares. Ele não pode achar que ele é governado por eu olho o resultado matemático. Eu tenho um governo do Congresso Nacional, eu tinha 90 deputados. Resolver o problema, e eu tinha o Brasil não teria problema, porque toda
burocracia do Brasil eu precisava de 40 e 42 senadores, gente para tomar e eu precisava de 257 deputados. E eu posso te dizer uma coisa. Eu gostaria que o povo tivesse eleito foi um companheiro da mais alta qualidade, da mais alta lealdade, durante o período que ele foi presidente do Senado. Eu gostaria que eu não tivesse trazer o PMDB todo, eu trouxe um dos setores que me apoiaram, porque eu fui eleito no primeiro turno, com apoio só do PCdoB e do PL na época, que o José Alencar virou meu vice, permitiu. Então, o ideal seria que todos fossem meus. Nunca na história do Brasil aconteceu isso. Acontece com 87% de eleito, não é que é suplente, 10% de irregular, não é quem eu gosto que vota. Não é a pessoa que eu adoro, que eu assino diretamente. Quem vota é quem está eleito. Eu estou dizendo isso. E o Bolsonaro, a arte deveria saber disso, porque ele foi deputado de 28 anos, Paulo. Ele não poderia achar que ele ia governar esse país com aquele partido mequetréfico na diversidade. Partido de delegados. É você fazer acordo programado. Partido de policiais, você fazer acordo pontual. E você governar, que ele governar blefando. É o que o Flávio Dino fez aí no Maranhão. Eu tenho um governo técnico, eu tenho um governo técnico. Governaria sozinho. Técnico resolvesse o problema. Ninguém consegue, não teria problema. Porque olha, eu posso não gostar dos deputados, Paulo Negrão. Eu posso achar que o deputado Lula não presta. O que falta no Brasil, o deputado não sei quem não presta. Mas ele está eleito, é ele que vota. Ele que acerta a matéria. E eu posso te dizer uma coisa. É com ele que eu tenho que conversar. Eu posso dizer... O Sarney, e tem várias formas de conversar, da mais alta qualidade, da mais alta lealdade, agora, sabe, durante esse período que ele foi do Brasil. Porque o Brasil tem... Veja que eu não consegui escolher o PMDB todo, eu trouxe uma parte do PMDB, sabe? E aí fica difícil você até pensar em coalizão. Isso permitiu, e eu vou te dizer uma outra coisa, que a gente nós tivemos uma única experiência de um presidente que teve maioria absoluta. Nunca na história do Brasil aconteceu isso. Na Constituinte, o PMDB tinha 23 governadores de Estado e o PMDB tinha 306 constituintes. Isso foi... O diretor não conseguiu governar com facilidade. Eu estou dizendo isso porque dentro do PMDB tinha muita gente que sabe da democracia. A arte da democracia, a arte de fazer política, a gente é você não querer que todos sejam iguais à convivência democrática. É você aprender a conviver com os outros do jeito que eles são. É você fazer acordo programado. Você fazer acordo pontual e você governar o país. É o que o Flávio Dino fez aí no Maranhão. Então a coisa estava... Se o Flávio Dino não governaria sozinho, se não se entendesse, o mundo estava lascado. Ninguém consegue governar sozinho. É importante. Olha, eu posso agora gostar dos deputados. Vamos pegar o coronavírus outra vez. Eu posso achar que o deputado Lula não presta. O Trump, o deputado não sei quem, não presta. Mas ele está eleito, ele agora para tentar livrar a cara dele, ele está jogando a culpa na China. É com ele que eu tenho que conversar. O Bolsonaro falou bobagem até tem várias formas de conversar. A única coisa boa que aconteceu foi o seguinte... O Bolsonaro agora, esse é um dos males do Brasil. Porque o Brasil tem 30 tentando restabelecer a conexão com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí fica difícil você até pensar em coalizão a esses governadores. E eu vou te dizer uma outra coisa de falar as coisas. Nós tivemos uma única experiência de ficar agradecendo. Que teve maioria. O Bolsonaro pegou os governadores como inimigo. Sarney, na Constituinte, o PMDB, eu não sei se você reparou, governadores de Estado, ele colocou o PT do ministro da Saúde, tinha 306 constituintes. Esse ministro, ele não conseguiu governar apenas bacharel, ele se porque dentro do PMDB tinha muita gente em fundo de investimento na área da oncologia. De fazer política, ele nunca visitou você não querer que ele nunca visitou um UBS, iguais a você. Ele nunca visitou um pronto. É você aprender a conviver com os outros do jeito que eles são. Então, esse cara não poderia ser ministro da Saúde. O que aconteceu? Ele caiu fora. Agora colocaram um general que também não entende. Então, a coisa estava... Se os diferentes não se entendessem, o mundo estava lascado. E respeita o voto do povo brasileiro. Agora, veja uma coisa. Começa a pegar o coronavírus colocando para botar falar em política. A sua sabedoria e ignorância. Falou bobagem até subordinada à sabedoria da ciência para tentar livrar a cara dele. Ele está jogando a régua na China. Ou nós não temos controle. O Bolsonaro falou bobagem até hoje no Maranhão. A única coisa boa que aconteceu foi e tem 663 mortos. Não é possível.
Eu vou dar um dado para você, restabelecer para terminar essa pergunta aqui. A guerra ao Bolsonaro, ao invés de estar agradecendo 20 anos, aí os governadores que têm coragem de falar as coisas morreram. O Bolsonaro, de americanos, 58 mil. O Bolsonaro pegou uma governadores com 25 anos. Os americanos soltaram 7 milhões de bombas no Vietnã. Ele colocou o segundo ministro da Saúde. Mais de 3 milhões de americanos participaram. Eu disse que esse ministro morreram quase 3 milhões de vietnamitas. Apenas bacharel. Você sabe quantas pessoas já morreram de coronavírus nos Estados Unidos? Em mais investimento do que na área da tecnologia. Ele nunca visitou uma. Ou seja, ele nunca visitou um UBS. Ele nunca visitou um pronto-socorro. Ele nunca visitou um pobre. Sabe? Então, o Bolsonaro, esse cara não poderia ter ministro da Saúde. O que aconteceu? O país está precisando de orientação. Agora colocaram um general que também não entende. E aí é que eu te falo que o ódio é responsável disso. Você fica negando a política, negando a política, negando a política, negando a política, devolve do povo brasileiro e começa a governar esse país, colocando aí na hora que o povo a sua sabedoria e ignorância, sabe? Assim que nasceu subordinada a sabedoria da ciência e dos médicos e passa a fazer as coisas corretas, ou nós não temos controle. Eu estou com dado aqui hoje no Maranhão, tem 16 mil casos e tem 663 mortos. Não é possível. Eu vou dar um dado para você, Paulo, para terminar essa pergunta aqui. A guerra do Vietnã demorou 25 e o questionamento é, presidente, o senhor geralmente é cobrado sempre a fazer uma meia-culpa do PT, enfim, uma guerra que durou e uma outra crítica que é feita, principalmente a oposição, nessa era pós-Dilma, é que a oposição, mais de 3 milhões de americanos participaram desse dialogar, para conversar, para montar um projeto para bater cabeça. Você sabe quantas pessoas já morreram do coronavírus? Eu vou dar nomes, presidente Lula, para ser mais explícito, não para o senhor, mas para os nossos ouvintes. Por que é tão difícil sentar o Lula, sentar a Marina, sentar o Ciro, sentar o Luciano Huck, sentar o Sérgio Moro, que agora está na oposição ao governo Bolsonaro? E uma outra pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência, dado o horário, não está na hora de levar a sério o impeachment do Bolsonaro? Negando a política, nenhum político presta, todo político é ladrão, todo político rouba, todo político é isso, todo político é isso. Ou seja, aí na hora do povo não acredita em ninguém dá isso. Muita sabedoria. Foi assim que nasceu o Hitler, foi assim que nasceu o fascismo, e é assim que nasceu o Bolsonaro. Esse país, da negação da política desse país. De que bem, eu sou a única Lula, experiência e hoje, repito, a audiência de um cidadão que nasceu na senzala, que chegou a casa e agradeço também abraço que porque a história do Brasil, do jornalista ela não tem nenhum momento. E o questionamento é, presidente, o senhor geralmente é cobrado sempre a história do Brasil a fazer uma sempre foi PT, de que o povo de baixo e uma outra crítica que quando o povo de baixo estava quase conquistando, nessa era o povo de cima inventava uma frente na hora ampla, de sentar, o povo para de baixo dialogar, saía para da conversar, para fotografia, montar um projeto, o povo de cima governava e o de baixo continuava passando fome. Eu não estou falando de uma experiência única, não. Eu estou falando mais de 500 não para o anos de senhor, mas história. para os nossos ouvintes. O único momento que houve inclusão social sentar a Marina, foi sentar o no período Ciro, do PT. sentar o Luciano Huck, sentar o Sérgio Moro, que agora está na oposição ao governo Bolsonaro. E uma outra pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência, dado o horário, sem precisar ficar pedindo não está na hora de levar a sério o impeachment do Bolsonaro? Tiveram dinheiro para investimento, os pequenos agricultores usavam PA para comprar alimento, foi o maior investimento do Pronaf. Só para você entender, Mariano, foi no nosso governo que nós fizemos, presta atenção no número Leandro, que é muito sério. Leandro, esse país, eu comecei dizendo para você 52 de que milhões eu sou a única experiência terra disponibilizada de um para a reforma cidadão que agrária nasceu no na Brasil. senzala, 52% foi no governo do PT. Porque a história do Brasil, ela não tem nenhum momento que ela permitiu que o povo de baixo chegasse 13 anos mais do que a história do Brasil sempre foi apenas para dar um exemplo de que o povo de baixo lutava quando o povo de baixo estava quase conquistando, o povo de cima inventava uma frente ampla. Todo mundo para quê? O povo de baixo saía da fotografia, o povo de cima governava e o de baixo continuava passando fome. Ela foi fundadora do PT. De uma experiência única. Ela escolheu um caminho que Deus abençoe.
O único momento que houve exclusão social foi... Agora o Ciro Gomes quer pegar o voto daquele que escondeu o PT, passou a fluir, o pobre passou a ter dente. Se for possível a ser respeitado os prefeitos do interior para que a gente restabeleça a democracia, sem precisar ficar pedindo peça deputada. Agora, na hora de disputar a eleição, eu tiveram dinheiro para investimento, os pequenos agricultores tiveram para comprar alimento, foi o maior investimento do Pronaf. Só para eu sinceramente acho que nós fizemos tanta atenção imaginar que eu vou dar. Eu me juntar com o Leandro, que é muito sério, porque o Moro, 52 ele é mentiroso. O cara que é mentiroso tem coragem de encarar uma pessoa no olho. Ele fala de cabeça baixa para a reforma agrária no Brasil. Então, 52% foi no governo do PT. Se o projeto for o povo brasileiro, está para o meu governo foram com que programa? E a segunda coisa é o impeachment. O impeachment, nós tivemos 0,3 anos no impeachment, mas o impeachment foi construiu a maioria constitucional. Apenas para dar um exemplo. Então, o presidente da Câmara tem que... Veja, agora a pessoa vai agitar todo mundo para quê? Pedido de impeachment, ele tem que escolher um, colocar e tem que construir a maioria. O que é que eu vou fazer? A única coisa que eu te digo... A Marina esteve junto comigo. Ela foi minha ministra. Não mudar. Ela foi fundadora do PT. Suportar o Bolsonaro. Ela escolheu outro caminho que Deus abençoe. Bolsonaro tem que respeitar o Ciro Gomes esteve junto conosco. É preciso que o governo prolongue, agora o Ciro Gomes quer pegar o voto daquele que escondeu o PT. É preciso que ele cuide das pessoas que trabalham agora, das pessoas que estão na informalidade. Construir um projeto. É preciso que a gente restabeleça a democracia. Eu faço um apelo a todos os ouvintes teus. Agora, na hora de disputar a eleição, eu sei que cada partido pode ficar em casa, porque tem dinheiro. O governo tem que garantir ajuda para você ficar em casa. Pelo amor de Deus, sinceramente, acho porque você pode morrer impensável que você morrer, não tem cura. Eu me juntar com o Moro. Primeiro, porque o Moro, olha nos olhos, tem que eu apelo para ficar em casa. O cara quer ter paciência, tem coragem de encarar uma pessoa no olho. Ele fala de cabeça baixa. Para que você tenha essa paciência, é preciso. Então, eu não tenho responsabilidade. Se o projeto governo tem a responsabilidade, ele garanta que você possa ficar em casa, porque a sua vida vale mais. O impeachment der entrada hoje no impeachment. É assim que a gente vai conseguir a maioria constitucional. Ficar alegre outra vez, a Câmara tem que ficar feliz. É assim que a gente consegue fazer pedido de impeachment. Ele tem que escolher colocar e tem que construir maioria. E não a única coisa que eu te digo, o presidente fez hoje, você assistiu a entrevista do presidente, se o Bolsonaro não mudar. Eu alertei o Flávio Dino. Eu falei com o Flávio Dino agora há pouco no telefone. O presidente pediu para todo governador respeitar o povo pobre. Ele falou assim, é preciso que o governo prorrogue essa ajuda. Você quer apostar que ele vai utilizar isso, que ele cuide das pessoas que trabalham no governo, das pessoas que estão na informalidade. É preciso que a gente convença o povo. Eu faço ele vai dizer que os governadores fizeram positivo para ele que estava tudo bem. É isso que ele vai fazer. Que nem todo ele mundo não tem responsabilidade, porque ele precisa de dinheiro. O governo tem que garantir ajuda para você ficar em casa. Presidente Lula, pelo amor de Deus, não brinque, porque você pode morrer. Quando eu disse que você morrer, não tem cura. Eu me deixo mais umas 2 horas aqui falando, rapaz. Mas eu tenho uma pergunta para fazer ainda. Aliás, 2. Eu estou sendo cobrado aqui, a audiência qualificada, queria pedir para que você tenha essa paciência, é jornalista que queria fazer uma pergunta também. E queria agradecer a Abraço por ceder uma ele garanta que você possa ficar em casa porque a sua vida vale mais do que o mandato dele. Mas, presidente, 2 coisas que estão sendo cobradas aqui agora. Esse país ficar primeiro, forte, diz respeito ao MEC. Ficar alegre outra vez, Paulo Negrão, ficar feliz. Vossa Excelência já falou que não pretende ser candidato em 22. Se Vossa Excelência não for candidato, o que o PT vai fazer? Você viu que o presidente fez hoje? Você assistiu a entrevista? Leandro, quando você fala meia culpa, o que você quer dizer? Eu alertei o Flávio Dino. Eu falei com o Flávio Dino agora há pouco no telefone. O presidente pediu para todos os governadores fazerem assim. É engraçado, porque quem está ouvindo faz assim, fica pedindo autocrítica, ou seja, você quer apostar que ele vai utilizar isso, ele dentro que os governadores estavam concordando com ele? Eles que fazem a crítica, pô. Ele já está usando. Hoje eu tenho uma autocrítica. Ele vai dizer que os governadores fizeram. Eu deveria ter regulamentado bem. É isso que ele vai fazer. Ele não. Eu poderia ter feito mais pelos pobres.
Eu poderia ter investido mais em universidade. Presidente Lula, eu poderia ter investido mais em escolas técnicas. Eu poderia ter investido mais na reforma agrária. Eu poderia ter investido mais no top de 2 horas aqui falando, rapaz. Porque, mas eu tenho uma pergunta para fazer ainda. Aliás, a verdade é que é uma hipocrisia. O PT tem que fazer autocrítica. Eu faço autocrítica, sim. Jornalista que porque foi no meu governo também, que nós dobramos o número de estudantes universitários na escola. Eu vou te dar um exemplo. Para permitir que o Ponto Vírgula chegasse no Maranhão. Nós, em 13 anos, colocamos mais estudantes na universidade do que a direita colocou em 100 anos. Nós fizemos mais escolas técnicas em 13 anos do que eles fizeram em 100 anos. Fizemos 4 vezes mais. Não pretende então, faço autocrítica, sim. Nós podemos ter errado, poderíamos ter errado. Não for candidato, o que o PT vai fazer? Houve corrupção, houve. No meu governo, Leandro, quando você fala meia culpa, o que você quer dizer com isso? E todas as coisas que foram criadas para facilitar a operação do Ministério da Polícia Federal, fomos nós que fizemos. Pergunte para o nosso juiz federal, o governador Flávio Dino, que ele vai te pedindo autocrítica. Ninguém deu mais liberdade a fazeria para a Polícia Federal que a oposição. E a última, eles que façam a crítica, pô. Hoje eu tenho uma autocrítica. Eu já fui muito forte, presidente. Eu deveria ter regulamentado os meios de comunicação que não tinha possibilidade. Eu poderia ter feito mais escolas. Se a gente não morrer até 5 anos. Eu poderia ter investido mais em universidade. Eu poderia ter investido mais em escolas técnicas. Eu poderia ter investido mais na reforma agrária. Eu poderia ter investido mais nos pobres. Chegar à presidência e fazer o melhor governo. Porque, veja, porque não foi mérito meu fazer o bom governo. A verdade é que as pessoas que trabalharam comigo foi do povo do Maranhão, foi do povo de Pernambuco, foi do povo que me ajudou, porque foi no meu governo que nós dobramos o número de estudantes universitários na escola. Ou seja, eu vou te dar um exemplo outra vez. Eu já fui candidato, em 13 anos colocamos mais estudantes da universidade do que a direita, apesar de eu estar jovem. Nós fizemos mais escolas técnicas em 13 anos do que eles fizeram em 100 anos. Fizemos 4 vezes mais. Então, faço autocrítica assim. Nós podemos ter errado, poderíamos ter errado. Seja aí. Então, querido, eu não tenho. No meu governo, muita gente. Então, o PT tem o Haddad, o PT do PT escravizado, o PT tem e todas as coisas que foram criadas para facilitar a operação do Ministério da Polícia Federal, fomos nós que fizemos. E assim, pergunte para o nosso juiz federal, o governador Flávio Dino, que ele vai ser eleitoral. Ninguém. Agora eu vou ler mais liberdade de autonomia. Se Moro for candidato ao Ministério Público. E a última, se o Hugo for candidato. Os dois são candidatos da Globo. Acho que ele não vai lançar o Globo. A Globo não vai querer lançar o Globo porque vai perder presidente. Aí, veja, um cara que não pode ter possibilidade, sabe? Porque eu vejo, a gente não morrer até sem a habilidade dele, vai sobreviver. Fique tranquilo. Eu fui comer pão, não deixarei a Globo governar. Um cara desse pode chegar à presidência da República. Presidente, queria agradecer pela participação. Chegar à presidência e fazer o melhor governo. Porque não foi mérito meu, eu agradeço de coração. Foi das pessoas que trabalharam comigo, foi do povo do Maranhão, foi do povo de Pernambuco, foi do povo que me ajudou, e ao povo do Maranhão, pela gentileza e pelo carinho. Fazer o que eu fiz em inclusão social desse país. Que abençoe. Ou seja, eu não preciso ser candidato e que abençoe o povo do Maranhão. Eu já fui candidato, eu vou estar com 77 anos de idade. Obrigado, ex-presidente Lula. Apesar de eu estar jovem, eu estou achando que eu vou viver até 120 anos. Uns alunos aqui para o presidente. Eu estou achando que já disseram que o cara aqui vai viver 120 anos já nasceu. Minha colega advogada, dando um abraço para o senhor, então, secretário de informação do PT aqui de Caxias, mandando um abraço para o senhor. E o César Bezerra, o Josué de la Bidonga, que é o petista mais ranzinza que eu conheço. Ele é mais petista do que o senhor. E assim, lança candidato e vamos disputar as eleições. Eu quero ser cabo eleitoral. Agora eu vou lhe contar uma coisa. Você tem um recado, se esse Moro for candidato. Tenho, Leandro. Eu queria fechar aqui o ponto e vírgula. Os dois são candidatos da Globo. Acho que ele não vai lançar o Globo. A Globo não vai querer lançar o Globo porque vai perder Lula. Aí, se eu tiver com saúde, pode ficar certo. E eu ver que eu tenho chance de ganhar as eleições deles, fique tranquilo, que eu não deixarei a Globo governar esse país. Pode ficar tranquilo. Presidente, queria agradecer pela participação. Os microfones do Ponto e Vírgula estarão sempre abertos. Leandro, eu agradeço de coração a você, ao Ricardo, ao Paulo Negrão e ao povo do Maranhão pela gentileza e pelo carinho que sempre dedicaram a mim. Que Deus te abençoe, que abençoe o Ricardo, que abençoe o Paulo Negrão e que abençoe o povo do Maranhão e que proteja o povo do Maranhão.
Obrigado, ex-presidente Lula. Ricardo Marques, a gente precisa finalizar o horário. Eu registrar aqui uns alunos aqui para o presidente. A presidente do PT aqui de Caxias, doutora Poliana Mota, minha colega advogada, mandando um abraço para o senhor, também o Werner, secretário de formação do PT aqui de Caxias, mandando um abraço para o senhor, e o César Bezerra, o Josué de Labidonga, que é o petista mais ranzinza que eu conheço. Ele é mais petista do que o senhor, viu? Um beijo para o povo de Caxias. Celton Bezerra. Obrigado, ex-presidente Lula. Você tem um recado, não tem, Ricardo? Tenho, Leandro. Eu queria fechar aqui o ponto e vírgula após essa brilhante participação do presidente Lula. Olá, muito bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio da Alvorada, em Brasília, a reunião do Conselho de Governo com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Voltamos à nossa rotina quinzenal, dessa vez com o sinal aberto. Não quer dizer que as demais tenhamos sinal aberto de televisão, mas vamos dar uma demonstração do que normalmente é uma reunião ministerial. Primeiro, dizer aos senhores que todos nós estamos preocupados com a questão da pandemia. Lamentamos as mortes. Hoje, na Câmara, o nosso ministro da Saúde, Jean Pazuello, falará sobre números e sobre a metodologia de contá-las, para exatamente darmos mais garantia e a certeza de como proceder em cada região do Brasil. Então, desejo boa sorte a Pazuello hoje à tarde e temos certeza que tudo o que foi falado nos últimos dias será realmente explicado, e tenho certeza que a população adotará como a precisa, né, essa contagem dos números sobre o coronavírus. E a gente torce, pede a Deus que o mais breve possível nós tenhamos um ponto final nessa questão. Mais uma vez, lamentamos profundamente todos aqueles que, a vida de todos aqueles que nos deixaram. E a OMS, nas últimas semanas, tem tido algumas posições antagônicas, né? A penúltima sobre a hidroxicloroquina. Foi determinado a suspensão de pesquisa e depois voltou atrás. Inclusive, essa questão, daqui a pouco, quando o ministro da Saúde for falar, ele vai falar sobre o estado do Amapá, o que vem acontecendo naquele estado no tocante à hidroxicloroquina. Então, as pesquisas continuam no Brasil e não temos a comprovação científica ainda, mas relatos de pessoas infectadas e de médicos, em grande parte, têm sido favoráveis ao uso da hidroxicloroquina com a azitromicina. No dia de ontem, mais um dado da OMS, que a grande mídia ainda não divulgou. Tenho certeza que a mídia vai dar um grande destaque no dia de hoje nessa matéria, tenho certeza absoluta, levando-se em conta a isenção e o compromisso da imprensa brasileira com a verdade acima de tudo, porque foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda certeza, isso pode sinalizar a uma abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas restritivas adotadas, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada por governadores e prefeitos. O governo federal não tem qualquer ingerência nessas medidas restritivas
como, por exemplo, fechamento de comércio, proibição de frequentar aí espaços públicos, entre outros. Então, vai ter muita discussão, tenho certeza que a imprensa vai fazer um trabalho maravilhoso tocante a essa questão. Porque todos nós sabemos, desde o começo, o governo vinha dizendo que a vida em primeiro lugar, mas não poderíamos deixar muito distante a questão da empregabilidade no Brasil. Não temos o número exato ainda, mas foram milhões que perderam seus empregos formais, os outros 38 milhões de informais, segundo a OIT, na América do Sul, perderam 80% do seu poder aquisitivo. Então isso nos preocupa em muito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma das propostas do auxílio emergencial de R$600, que ajudou em muito esses 38 milhões de informais e também o pessoal que recebe Bolsa Família, porque quem recebia abaixo de R$600 teve a complementação desse recurso. Me parece que os Correios assinou algo com o Ministério da Cidadania, o Onix poderia rapidamente falar sobre isso depois. Aquelas pessoas que estão sob análise poderão ir agora nos Correios, de forma individual, obviamente, e tratar desse assunto, que nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. Que a gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, R$600, ele sobrevive, ele passa por esse momento. E como bem disse aqui, a imprensa hoje vai ter um papel excepcional, fundamental, ao discutir a questão da transmissão, na não transmissão por assintomáticos, no tocante à abertura de shoppings, no comércio de maneira geral e das demais atividades no Brasil. Quem sabe até, de acordo com a forma como a imprensa debater esse assunto, com pessoas realmente interessadas no futuro do Brasil e nas vidas em primeiro lugar, nós voltarmos àquela normalidade que tínhamos no começo do corrente ano. Então, assim sendo, o governo federal espera realmente algo de concreto nas próximas horas, nos próximos dias, e será muito bom não é apenas para o Brasil, é para o mundo todo. E também a OMS vai, com toda certeza, falar sobre as suas posições adotadas nos últimos meses